Pessoal, chegou o momento do nosso estudo de acústica, onde nós vamos falar sobre o eco e a reverberação, que são dois fenômenos dentro das ondas sonoras que a gente tem bastante familiaridade. Quem não fez uma brincadeira com o eco da sua voz? E até com a reverberação, mesmo sendo leigo a respeito deste conceito, né? Ele consegue fazer essa brincadeira, principalmente os cantores de chuveiro. Com certeza já se divertiu bastante com a reverberação. E é este fenômeno, muitas vezes ele é o causador de muitas pessoas se acharem ser bons cantores. E para isso nós temos que entender que o fenômeno ondulatório por trás desses dois efeitos, o eco e a reverberação, é a reflexão do som. Meus queridos, lembrando que a reflexão, independentemente do tipo de onda, ou seja, é uma onda sonora, luminosa ou uma onda na corda, ela é um fenômeno que acontece quando está se propagando em um determinado meio e encontra um obstáculo do qual ele bate e retorna ao seu meio de origem, não é isso? Sendo assim, o eco e a reverberação acontece por causa da reflexão do som. Então, vamos entender como acontece estes fenômenos. Vamos começar falando sobre o eco. Então, vejo que nós temos um obstáculo, ou melhor dizendo, uma parede. Lógico que é fora de escala e o tempo do qual eu vou representar também é fora de escala, que fique bem claro isso para vocês, ok? Sendo assim, pessoal, no momento em que o sujeito produz um som, ele ouve o som que viaja direto para o seu ouvido e, para este caso, nós dizemos que é o primeiro som que ele vai escutar. E a outra parte dessa onda que ele produziu, no caso o som, né, ele vai em direção à parede, ou seja, neste obstáculo aqui. E quando ela atinge a parede, ela reflete, retornando para o ouvido do sujeito. Percebo que este som ele chega depois que o primeiro som. Este segundo som, meus jovens, é chamado de eco. Alguns podem estar se perguntando, por que então eu não escuto o eco em todas as situações do meu dia a dia? A explicação para isso, meu querido, é porque a todo momento nós estamos próximos a objetos, ou seja, é impossível nós estarmos fora do alcance das coisas, dos objetos. Realmente, meus queridos, é bem mais comum não escutar o eco do que eu escutar o eco. Isso é um fato. A explicação para isso está em nosso ouvido. Mas como assim? Vamos entender isso melhor. O nosso ouvido ele tem uma memória que é chamada de memória auditiva. E quando o som é produzido de tal forma que nós temos o primeiro som que vai direto e o segundo ele vai direto ao obstáculo e retorna ao nosso ouvido. Logo, ele não consegue separar esses dois sons. Isso por causa de serem idênticos. Ou seja, meus queridos, o nosso ouvido não consegue separar dois sons idênticos se eles estiverem separados por um tempo menor do que 0,1 segundo. Vejam bem, vamos continuar com a nossa mesma figura, onde uma segunda onda vai em direção à parede e vai sofrer uma reflexão. Logo, se ela chegar ao ouvido dessa menina aqui, em um tempo menor que 0,1 segundos, depois do que chegou o primeiro som, ou seja, se esse tempo entre as duas ondas for menor do que 0,1 segundo, o ouvido dessa menina não vai conseguir separar esse som como sendo dois sons diferentes, ou seja, ele vai interpretar isso como apenas um tipo de som, pois foi o mesmo. Portanto, essa menina não percebe a separação
que produz o eco. Então, meus jovens, o cérebro dessa menina, o meu, o seu, ele não é capaz de entender o eco quando o som da segunda onda leva mais do que 0,1 segundo para ir e voltar ao nosso ouvido. Melhor dizendo, o tempo em que a onda viaja direto ao ouvido e a segunda onda que vai direto ao objeto e reflete novamente ao ouvido, se este tempo for igual ou maior do que 0,1 segundo, você é capaz de perceber o eco. Ou seja, o ouvido será capaz de separar esses dois sons. Logo, ele ouvirá o primeiro som e, posteriormente, o segundo som. Então, pessoal, se isso acontecer a menos de 0,1 segundo, eu não consigo separar os dois sons. E acima deste tempo, nós temos o eco. Essa é a explicação porque você não está ouvindo o eco a todo momento do seu dia a dia, pois o som chega ao seu ouvido em um tempo menor do que 0,1 segundo. Algumas pessoas ficam sempre em dúvidas, né? Onde eu consigo ouvir o eco? Já ouvi muitas perguntas a respeito disso. Meus jovens, este fenômeno, você consegue perceber ele quando estiver em um lugar mais amplo. Ou seja, quando os objetos que estiverem ao seu redor tiver uma distância considerável de você. Aí sim, você vai conseguir perceber o eco, pois ele terá uma distância maior para produzir esse tempo, no caso que nós chamamos de tempo mínimo de separação entre esses dois sons. Para ficar mais claro, nós vamos determinar qual que é essa distância mínima que a pessoa, o sujeito, ele deve ficar do obstáculo. Como nós sabemos que a velocidade do som é de 340 metros por segundo e ele deve gastar pelo menos o tempo de 0,1 segundos para ir e voltar, basta a gente aplicar a velocidade média. A velocidade média é a distância que ele vai, a variação da sua distância, dividido pela variação do seu tempo. Ou seja, como o som é constante, pessoal, multiplicando aqui cruzado por uma regra de 3, se eu quero determinar a minha distância, eu posso colocar que a distância é igual à velocidade vezes o tempo. Logo, quem é a velocidade? 340. E quem é o meu tempo? 0,1 segundos. Substituindo aqui, nós temos que 340 vezes 0,1. Bom, 340 vezes 0,1, 34 metros. Mas tomem bastante cuidado, meus jovens. Muitas pessoas pensam que ele deve estar a 34 metros do obstáculo, mas na verdade é que a pessoa está a metade deste valor de 34. Por quê, Márcio? Porque ele leva um tempo de ida e volta. Portanto, ele deverá estar a uma distância mínima de 17 metros. E o que isso significa? Significa que se a pessoa estiver menos de 17 metros, o som gasta um tempo menor para ir e voltar. E como sabemos que ele deve ter um tempo de 0,1 segundos para ter o som, então entende-se que estas ondas irão se fundir uma com a outra e a pessoa não vai ter a distinção entre os dois sons. Sendo assim, não teremos o fenômeno do eco. Agora, se a distância for maior do que 17 metros, isso implica que o som irá gastar mais tempo, um tempo maior para ir e voltar do que 0,1 segundo. Consequentemente, nós teremos um efeito do eco, e com um efeito mais prolongado. Melhor dizendo, podemos ter dois tipos de eco. Mas como assim dois tipos de eco? Vejam só, o primeiro tipo mais prolongado, ou o segundo tipo menos prolongado. Ou seja,
com espaçamento entre o maior ou menor entre o eco que é produzido pela pessoa, ok? Temos também, pessoal, o fenômeno conhecido como reverberação, ou seja, é quando a pessoa está a uma distância menor do que 17 metros e com um tempo menor do que 0,1 segundo, onde ele está entre um tempo, vamos se dizer aqui, de 0,09 ou 0,08. E para este tempo, não temos o fenômeno do eco, mas pode-se dizer que seria um quase-eco, onde o segundo som está quase se afastando do primeiro som, onde se aproxima de uma repetição, e quando isso acontece, nós chamamos de reverberação. Ou seja, um quase-eco, geralmente em locais fechados, por exemplo, bem clássico mesmo, banheiro da sua casa e etc. Dentro da natureza, nós temos os morcegos que emitem ultrassom de ecolocalização, ou seja, o ultrassom é emitido pelos morcegos e quando atingem os obstáculos, eles sofrem uma reflexão, retornando para os morcegos. Sendo assim, o morcego tem uma noção de tempo gasto para a onda que foi emitida e recebida, tendo também, a gente pode se dizer, uma noção da velocidade do som. Então o morcego consegue desviar dos obstáculos. Pode-se dizer que ele entende bastante de física, né? A distância é igual à velocidade vezes o seu tempo. Meus queridos, e como o morcego sabe que o som vai, atinge e retorna, ele divide isso por 2. Outro exemplo também, né? Nós temos que é o sonar, que é um dispositivo que navios, submarinos podem ter para se localizar. Então, meus queridos, o sonar é um dispositivo que ele emite ultrassom na água, da qual este ultrassom vai se propagando na água até atingir um obstáculo ou um fundo do mar e retorna novamente ao navio ou submarino, a fim de medir o tempo de emissão e recepção. Dessa forma, ele consegue prever a distância que este anteparo ou obstáculo está do navio. Temos também outro dispositivo que é a ultrassonografia, né? Também funciona assim, onde este aparelho ele emite onda que é refletida nas mais variadas camadas dos nossos órgãos interno do ser humano. Este aparelho ele mede o tempo e com isso ele consegue prever distâncias e fazer aquela leitura com um contraste de ultrassom que ele costuma apresentar. E por último temos o fenômeno chamado reforço, que é o tempo muito menor do que 0,1 segundo. Então os sons chegam praticamente juntos, ou seja, quando está muito próximo do obstáculo. Então, ele aumenta a intensidade sonora. Essa foi a nossa aula de hoje e espero que tenham gostado. Peço para curtir, compartilhar e se inscreva em nosso canal. Um muito obrigado e até a próxima aula.